Vamos mais uma vez ler a palavra do Senhor, meditar nela que nos traz vida. Hoje nós vamos falar sobre por que Deus permite, né? E a nossa leitura hoje vai nos revelar um personagem muito importante, né? Que teve sua vida mudada, né? Por Jesus, com um encontro maravilhoso com o Mestre. E assim devemos também nós encontrar com Jesus e ter essa mudança quando encontramos Ele. A nossa leitura é João capítulo 9, versículos de 1 a 12. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Aqui podemos fazer vários questionamentos, né? Jesus tem autoridade, Jesus poderia falar: Eu quero que você veja. Não precisava cuspir no chão. Mas Jesus cuspiu no chão, fez com a saliva aquele lodo e aplicou nos olhos do cego e mandou ele que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Em obediência a Jesus, ele foi. Então todos nós temos a oportunidade de encontrar com Jesus, ouvir a sua voz e obedecê-lo. Esse nome tanque de Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Nós temos uma oportunidade de pensar em nossas vidas se o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a sociedade, com as pessoas, por que Deus permite? Esses discípulos de Jesus perguntaram isso para ele. Foi por causa dos pecados dele ou dos seus pais? Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Amigos, nós somos tendenciosos a julgar as pessoas pela situação que elas estão vivendo. Quantos de nós, ao ver um amigo ou ver uma pessoa em situação difícil, apontamos o dedo e dizemos: está assim porque é pecador, é porque faz coisa errada. A pessoa estava vivendo bem, de repente está em dificuldade e fala: está passando por isso porque está em pecado. Daqui a pouquinho as pessoas vão ver o pecado que ele estava cometendo. Não é assim? Lembra da história de Jó? O acusador diabo acusou Jó de coisas que ele não fez e apresentou a Deus que se Deus tirasse dele aquela tranquilidade que tinha, Jó iria amaldiçoar Deus, iria pecar. E não foi o que aconteceu, pois era um homem íntegro. O seu caráter não mudou. E nós estamos fazendo o papel do diabo também? Se a gente ler a história por completo desse cego, nós podemos ver que os fariseus ficaram incomodados com aquela cura. E assim também é o diabo. Quem tem que se incomodar com a situação que estamos vivendo deve ser o diabo.
Se nós estamos vivendo em paz, em tranquilidade, estamos vivendo com saúde, com bens materiais, com conforto, tudo que seja para a honra e glória do Senhor. Se estamos em dificuldade, estamos doentes, estamos passando por sérios problemas, que seja para a honra e glória do Senhor, porque tudo eu tenho que dar graças a Deus. O restante da história desse relato aí em que o cego foi curado por Jesus, em João 9, versículo 3 em diante, diz: levaram aos fariseus e o homem que era cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Ou seja, naquela situação, naquela época, o sábado era proibido alguém praticar algum tipo de obra, de serviço, né? E Jesus, além de cuspir no chão, fazer aquela saliva e aplicar nos olhos do cego, né? Ele ainda enviou ele para que fosse se lavar no tanque de Siloé. E ele foi, obedeceu a Jesus e voltou vendo. E esses fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. No versículo 15 está dizendo isso. O homem respondeu: ele colocou mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Está vendo aí, pessoal? Os fariseus estavam encontrando alguma coisa para incriminar Jesus pelo bem que ele fez. Mas os outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele: idade ele tem? Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Veja outro relato muito importante para a nossa vida. Os pais do cego, naquele momento, se acovardaram para não perder sua posição de estar na sinagoga, nem aquele poder naquele momento da sociedade. Preferiram não falar de Jesus, não testemunhar de Jesus como o Salvador, como quem curou seu filho. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele, para não ser questionado eles mesmos e assim serem expulsos da sinagoga. Quantas vezes abrimos mão e deixamos de falar de Jesus, então, para não abrir mão de coisas que vivemos aqui? Somos questionados por pessoas se realmente somos verdadeiros cristãos, se realmente servimos a Cristo, e muitas vezes pessoas que se envergonham do nome de Jesus e não falam o que são. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram o que ele lhe fez, como lhe abriu os olhos. Ele respondeu: eu já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Foi uma dura palavra do cego para aqueles homens, né? Então insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem a quem teme e pratica sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Veja bem, pessoal, esse cego de nascença,
teve um encontro com Jesus e mudou totalmente a sua vida. Ele conseguiu restaurar sua saúde vendo e recebeu o perdão de Jesus ao ser expulso daquela sinagoga, ser rejeitado por aqueles fariseus, mas ser aceito por Jesus. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, qual o tipo de empecilho, qual o tipo de limitação tem no seu corpo. Se você é cego, se você é aleijado, se você tem alguma deficiência no seu corpo, eu não sei. Mas uma coisa podemos saber: nós podemos servir a Deus muito mais do que muitas pessoas que estão com plena saúde do seu corpo. Tem pessoas que têm plena saúde, mas são como os fariseus, acusadores, e apontam o dedo para as pessoas que estão em dificuldade, dizendo que são pecadores, que estão vivendo em situação difícil porque estão pecando. Mas lembre-se que da palavra de Jesus, lá no início do texto, quando foi questionado pelos seus discípulos: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Talvez alguém esteja falando de você, que você está vivendo da situação que está porque você é pecador. Amigos, todos nós somos pecadores. A própria palavra de Deus diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas em Jesus nós somos salvos. E é por isso que é uma grande alegria, que não depende da minha condição física do meu corpo. Se eu sou deficiente físico, se tem alguma falha no meu corpo, vai me impedir de servir a Jesus? Não. Talvez vai me fortalecer ainda mais, porque me causa uma dependência maior do meu Senhor. O profeta Abacuque se queixa e questiona Deus pela segunda vez, lá em Abacuque capítulo 1, versículo 12 em diante, quando ele diz: Senhor, tu não és desde da eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo? Ó rocha, destinastes a ela e que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então alegram-se e exultam, e por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? E a resposta de Deus em Abacuque 2, versículo 2 em diante diz: Então o Senhor respondeu: Escreva claramente a visão em taubinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não a falhará. Então que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, abre aspas, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com nações de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante a extorsão. Até quando isso continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearam. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para com sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida.
pois as pedras clamarão da parede e das vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor todos os exércitos que o trabalha por povos, seja só para satisfazer o fogo, ou os que as nações se afadiguem em vão? E a terra que se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também, e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com sua destruição de animais que você fez. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras de cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita de um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que confia em sua própria criação. Fazem ídolos incapazes de falar. Ai daquele que fez a madeira despertar, ou a pedra sem vida. Acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está no seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Nós todos, amigos, temos a nossa cegueira espiritual. Nós vivemos cegos e não compreendemos muitas vezes. A nação de Israel sofreu muito diante de nações mais ímpias e pecadoras, que confrontaram e maltrataram aquela nação. Mas eles confiaram no Senhor e sempre buscaram a presença de Deus, e Deus os ouvia. Em João 9, versículo 35, Jesus ouviu que havia expulsado o cego da sinagoga. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é este? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio e o adoro. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanecem. Então está na hora de despertar desse sono maligno, de muitas vezes apontarmos o dedo para as pessoas que estão passando dificuldades e dizer que estão daquela forma porque estão desobedecendo a Deus. Deus nos dá uma oportunidade de mudar. Eu não sei a situação que você está vivendo hoje, talvez esteja prostrado em seu leito devido a alguma dificuldade que você está passando, alguma enfermidade que te aconteceu. Não questione Deus nem o culpe pela sua situação. Você tem a promessa de ter um corpo novo e perfeito em Cristo Jesus quando Ele voltar. Enquanto muitos estão desperdiçando a saúde que têm e perdendo a oportunidade de ter um corpo novo e perfeito em Cristo. Confie no Senhor e em suas promessas. Vamos manter nossa santidade, procurando honrar o Senhor com o temor, com o que temos em nossa vida. O tempo certo Deus agirá. Deus poderia nos levar para o céu no momento em que fôssemos batizados. Naquele momento em que entregamos nossas vidas ao Senhor, poderíamos ser ali já trasladados para o céu. Mas Ele nos deixa aqui para cumprirmos o seu propósito. Devemos aprender e confiar em Deus. Lembre-se da leitura de Abacuque que nós lemos aqui. O Senhor está em seu santo templo, lá em Abacuque capítulo 2, versículo 20. Deus está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Não questione Deus. Assim como Abacuque questionou a Deus porque aquelas nações estavam destruindo o seu povo, estava maltratando o seu povo, mas Deus permanece ali no seu trono, comandando todas as coisas. Não reclame da situação que você está passando. Deus agirá no seu momento, no momento certo, Ele agirá. Deus criou cada um de nós com um propósito e com
em comum. Expressamos a glória do Senhor através dos nossos talentos, da nossa vida, sermos obedientes a Ele e amarmos uns aos outros. Em Mateus capítulo 5:16 diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Também em Efésios 2:10 diz: pois somos obras de Deus, criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Você está vivo? Dê glórias a Deus, não importa as circunstâncias que você está vivendo.